apóstolo Eli e a apóstola Cristiana. Eles fazem um excelente trabalho em Guiné-Conakry. E tem sido algo maravilhoso essa aliança. Deus levantou esse homem nesses dias de hoje, não só para a África, como para as nações. Deus tem usado ele de uma maneira única. É uma autoridade no hebraico, uma autoridade no grego. Coordena uma rede de igrejas em toda a sua região. Ele é pastor de igreja local, mas ele também é pastor de pastores. Deus tem colocado uma visão especial na vida deste homem. Sua esposa tem um testemunho impactante e ela vai estar ministrando no Café de Pastores de sexta-feira. Ela vai contar o testemunho dela. Ela é sobrevivente de um ataque de extremistas radicais e Deus tem usado ela de uma maneira incrível. Vamos recebê-los aplaudindo ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Apostle Clinton, Obrigado, apóstolo, for the exposition. pela exposição. All that he has said, all that he's just explained, Tudo que ele explicou is because God is faithful. é porque Deus é fiel. Amen. Amém. We want to thank Nós queremos agradecer God Deus for the life of Apostle Clinton, pela vida do apóstolo Clinton, because it is thanks to God through him that we are standing here. porque é por causa de Deus e dele que nós estamos aqui. Last year, September, he was in Africa, No ano passado, em setembro, ele estava em África and I want to encourage the pastors e eu quero encorajar os pastores to purchase the book on the reign of the finances, para adquirir o livro sobre as finanças, written by Apostle. escrito pelo apóstolo. It's a very instructive book É um livro muito instrutor for pastors para pastores and for churches. e para professores. The gospel is free, O evangelho é de graça, salvation is free, a salvação é de graça. but the wings on which it travels is financial. Mas quando é necessário viajar, é necessário finanças, usar finanças. And one of the ways E um dos caminhos to advance the kingdom para aumentar o reino is to invest financially in the kingdom. é investir financeiramente no reino. And by buying the books, E comprando os livros, you increase in wisdom and knowledge, você cresce em conhecimento, em sabedoria, and also you finance the work that Apostle is doing. e você também financia o trabalho que o apóstolo está fazendo. And I know it shall bless you. E eu sei que So- Deus vai te abençoar. After this program, make sure you buy a copy. After the conference, Depois da conferência, after all this program, depois de todo esse programa, make sure you secure a copy. tenha certeza que você vai garantir a sua cópia. It taught a portion of the teaching from the book in our church. E coloque uma porção do ensino do livro na sua igreja. It was such a blessing, Vai ser uma bênção, such a blessing uma bênção, on tithing, on giving tithe, dando um ensinamento, on how to have breakthrough in finances. como crescer na So área de finanças. buy your book, it will help you. Então, compre este livro. I want also to thank God for the leadership of this church, Eu quero agradecer a Deus pela liderança dessa igreja, the pastor, the apostle, and the wife. o pastor, a pastora. Thank you Obrigado for the privilege. pelo And privilégio. all the distinguished men of God that are here, God bless you. E todo o povo de Deus que está aqui, que Deus abençoe I vocês. thought you would have clapped for yourself. Vocês podem bater palmas para vocês? Amen. Amém. And without forgetting, I came along with my wife. Eu estou aqui com a minha esposa. We have been married for 20 years now, Nós estamos casados há 20 anos. and we have 2 children by the grace of God. Nós temos 2 crianças pela graça de Deus. Madame Christiana Kaza. Madame Christiana Kaza Madame Cristiana Kanza is a pastor, é pastora. is an ordained pastor by the grace of God. Amen. Can you put your hands together for her at Você pode least? bater palma por ela, por favor? Hallelujah. Amen. Let us pray. Amém. Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you for this time Deus, nós te agradecemos por esse tempo and for this privilege. e por esse privilégio. I want to give unto you all the glory Eu quero te dar toda a glória and all the honor. e toda a honra. Amen. Amém. I will be talking on a topic, Vou estar falando sobre um tópico, restoring the altar of prayer. restaurando o altar da oração.
restoring the altar of prayer. Restaurando o altar da oração. And our main text, by the grace of God, E o nosso texto principal, pela graça de Deus, is drawn from the book of Leviticus, está no livro de Levíticos, chapter 6, capítulo 6, from verse 12 to 14. do verso 12 ao 14. Leviticus chapter 6, Levítico capítulo 6, from verse 12 do verso 12 to 14. Yes, Lord. ao 14. You can read. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Go down. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Amen. Amém. I would like us to keep our focus on this passage. Eu gostaria que nós focássemos nessa passagem. This will be our guideline. Essa vai ser a nossa linha de raciocínio. Throughout these few minutes, I will try to develop this message. Nesses minutos que eu vou estar passando essa mensagem. God called Moses Deus chamou Moisés for the second time. pela segunda vez. The first time, A primeira vez it was when the people of Israel sinned against God. foi quando o povo de Israel pecou contra Deus. They built Eles an idol construíram and they worshipped an idol. e eles construíram um altar de adoração. And God was annoyed with the people of Israel. E Deus estava com ciúmes do povo de And Israel. when Moses came down from the mountain, E quando Moisés desceu da montanha, out of anger and vexation, he broke the tablet of the law. com toda a sua fúria, ele quebrou as tábuas da lei. And God had to call him for the second time. E Deus o chamou pela segunda vez. And he spent 40 days and 40 nights for the second time. E ele passou 40 dias e 40 dias na segunda chamada, Seeking the presence of God. buscando a presença de Deus. And God wrote for the second time the same writings that were in the first tablet. Escrevendo as tábuas da lei como da primeira vez. This is Exodus chapter 34, Isso é Êxodo capítulo 34, verse 28. verso 28. 28. And verse 29, E o verso 29, Moses came down Moisés desceu to meet with the people, para encontrar com as pessoas. but his face was shining. E sua face estava brilhando. He did not know Ele não sabia. the glory of God was so strong upon him A glória de Deus estava muito forte sobre ele, that he had to cover his face. que ele tinha que cobrir a sua face. Whenever you seek the presence of God, Quando você busca a presença de the Deus, result is that the glory will be shining over you, o resultado é que a glória vai brilhar sobre você, over your ministry, sobre o seu ministério, over your family. sobre a sua família. Sometimes you may not be conscious of what is shining over you, Às vezes você não está consciente, mas está brilhando sobre but você. other people will see it. Mas as outras pessoas vão ver isso. And I pray in the name of Jesus, E eu oro no nome de Jesus, after this 1 week, que depois dessa uma the semana, glory of the Lord will shine upon you, a glória de Deus vai brilhar will sobre shine você, over your ministry, brilhar sobre o seu ministério, shine over whatever you are doing for God. brilhar sobre o que Deus te chamar para fazer. And the Bible says at verse 29, E a Bíblia diz no verso 39 it was shining, que estava brilhando and that is how it came down. quando ele desceu. And with the instructions to establish the tabernacle, with the instructions to establish the tabernacle, Com as instruções, because the first time porque na primeira there was vez no tabernacle. não tinha nenhum tabernáculo. God's presence was on the mountain, A presença de Deus estava na montanha. so Moses had to go to the mountain. Então Moisés teve que ir à montanha. And this time around, E nesse tempo, God told Moses Deus disse a Moisés, for the people not to repeat the same mistake. para as pessoas não cometerem o mesmo erro, I need to abide in the midst of my people. eu preciso habitar no meio do meu povo. And he asked Moses to build him a tabernacle. Então Moisés construiu um tabernáculo. Somebody say hallelujah. Alguém diz aleluia? When he established the tabernacle, Quando ele estabeleceu o tabernáculo, the Bible says a Bíblia diz, in Exodus chapter 40,
em Êxodo capítulo 40, that Moses was unable to enter the tabernacle que Moisés não era capaz de entrar no tabernáculo, because the glory of God covered the tabernacle. porque a glória de Deus cobria todo o tabernáculo. Moses himself could not enter Deus disse, Moisés, não entra, because of the glory of God. porque a glória de Deus. The Bible says at verse 35 A Bíblia diz no verso 35 of Exodus chapter 40 de Êxodo capítulo 40, that Moses was not able to enter the tent of the meeting. que Moisés não era capaz de entrar na tenda do encontro. Why? Por quê? Because of the glory of God Porque a glória de Deus that settled on it, that settled upon it, that rested upon the tabernacle. estava acima do tabernáculo. And because of the glory that filled the tabernacle. E porque a glória de Deus enchia So o tabernáculo. if Moses himself cannot enter there, Então, se Moisés não poderia entrar no who tabernáculo, else will be able to enter? quem seria capaz de So entrar? that's why Então é por the isso solution que a solução is the book of Leviticus. é o livro de Levítico. There was a problem at the end of Exodus, Tem um problema no fim do Êxodo. and God wants to settle that problem by bringing Leviticus. E Deus gostaria de solucionar esse problema. I declare this morning, Nessa manhã, every declaro, problem in your ministry, todo problema no seu ministério, God is going to bring Leviticus. Deus vai trazer Levítico. Ah, yes. Every situation Toda difficult in your situação, ministry, dificuldade no seu ministério, God is going to bring Leviticus vai to settle trazer it. Levítico para resolver isso. There was a problem. Se tem problema, Nobody could enter the tabernacle, ninguém podia entrar no tabernáculo. and God brought the solution E Deus trouxe a solução. in Leviticus. Levítico. Leviticus means, Levítico significa and he called, and he called, and he called, to call somebody. chamar alguém. Yes. He called. Ele chamou. And how and who did he call? E quem ele chamou? He said, Ele disse anybody that want to enter the tabernacle que alguém quem quisesse entrar no should tabernáculo bring an offering. deveria trazer uma oferta. And the offering is korban. E essa oferta é combinada. And korban E combinação is Jesus. é Jesus. It's the korban Jesus Se trazer Jesus, that brings us into the presence of God. isso nos traz a presença de Deus, That man could not enter. que nós não poderíamos entrar. And that is Leviticus. E isso é Levítico. God said anybody that want to enter Deus diz que quem quiser entrar should bring a korban, deve trazer uma should bring combinação, an offering. deve trazer uma oferta. And that offering gets us closer to God. E essa oferta nos traz mais perto de And Deus. that's the reason why E esse é o motivo por God que will establish the priesthood. Deus estabeleceu. And we come back to Leviticus chapter 6. E nós voltamos para Levítico capítulo He said they 6. should make an altar unto him. E nós vamos ver aqui um altar sendo And levantado. that altar should have fire on it, E esse altar deveria ter fogo nele. so that man can bring offering unto him. Então poderia ser oferecido ao Hallelujah. Aleluia. Wave your hand, say hallelujah. Suas mãos e diga aleluia. What is an altar? O que é um altar? An altar Um altar is a sacred place é um lugar sagrado for the meeting para o encontro between humanity entre a humanidade and God. e Deus. Satepe rasuke mahanda. The altar that we are talking about O altar que nós estamos falando is the place of the meeting é o lugar do encontro between you and God. entre você e Deus. And God said E Deus, the fire on that altar should never quench. o fogo nesse altar nunca deve cessar. It should be always kept. Deve ser sempre It should aquecido. always be on. Deve ser sempre The mantido. fire. O fogo. He said the sons of Aaron, the sons of Aaron, the filho of Aaron, the sons of Os Aaron, filhos de Arão they will offer on it deveriam oferecer nele every day. todos os dias. Every day. Todos os dias. I pray this morning Eu oro nessa manhã that the altar of prayer in your life, que o altar da sua vida fire shall be restored. vai ser incendiado. Fire shall be restored. Vai ser incendiado. Fire shall be restored. O altar, o fogo vai ser restaurado. Fire O fogo shall be restored. vai ser restaurado. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Na kepo rasute mero kataria sande kele hosai. Prayer Oração is a ministry. é um ministério.
Prayer is the ministry A oração é o ministério and the function of the priest. e a função de dos intercessores. Prayer A oração is a ministry é um ministério and the function of the priest. e a função de quem ora. Prayer Oração is like an incense é como um incenso, of the priest to God. como o louvor a Deus. Anytime you pray, Toda vez que você you ora, offer incense to God, você oferece incenso a Deus. like the priest in the Old Testament. No Antigo Testamento. And anytime you pray, E toda vez que você it's ora, like you bring an offering to God. você traz uma oferta a Deus. In the book of Psalms, No livro de Salmos, chapter 141, no capítulo 141, verse 2, verso 2, the Bible says, a Bíblia diz let my prayer que a minha oração be before you diante do Senhor, as an incense. como um incenso. Put Psalm chapter 141, Salmo 141, verso 2. verse 2. Verso 2. I would like us to read it in Portuguese, it will be important. Yes, read. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Thank you. So kamara katuse meno hosa. Anytime I lift up my hands, Toda vez que eu levanto as minhas it is mãos, like the evening sacrifice. é como um sacrifício do And entardecer. anytime I pray, E toda vez que eu oro, it's like an incense I offer to God. é como um incenso que eu ofereço a Deus. So this is the function of a priest. Então essa é a função. This is a function of a priest. Essa é a função das preces. I pray from today, Eu oro para que hoje the altar of prayer in your life shall be o restored. altar da oração na sua vida seja restaurado. And fire will be restored. E o fogo vai ser restaurado. When the church Quando a igreja of Acts of Apostles dos Atos dos Apóstolos began to grow in numbers, começaram a crescer em número, the disciples grew in numbers. os discípulos eram grandes em número. Satan came. Satan, the devil. Satanás, The devil came o diabo veio and he tried through the growth of the church e por entre a igreja to propose a strategy e propôs estratégia. that was not God's strategy. Não foi estratégia de What was that strategy? He told through the believers, the apostles, they should abandon their office Ele ia entre os apóstolos e os ministros dizendo que eles deveriam abandonar os and seus serve cargos at the table. And serve at the table. Serve bread, food to the people. assim, e alimentar as pessoas. It was the strategy of the devil. Foi a estratégia do diabo. And Peter, E Pedro, John, João and the rest of the e apostles, o resto dos apóstolos, they said, no, eles falaram: não, this business is not bad, esse negócio não é de Deus. but appoint 7 people 7.000 pessoas that are full of the Spirit, estavam cheias do Espírito. they have good testimony, Elas tinham bom testemunho. give to them this function. Deu a elas essa função. But for us, Mas para nós, Acts chapter 6 verse 4, no capítulo 6, verso 4. but for us, Mas para we nós, will devote ourselves nós vamos nos devotar to prayer à oração and to the ministry of the word. e o ministério da palavra. Why? Por quê? Because Porque that is the function of the priests, essa é a função de quem intercede. and they can't abandon it. E não pode ser abandonado. Many times, Muitas vezes, when our churches begin to grow, quando a nossa igreja está começando a crescer, there is tendency, a nossa tendência, because of administration, por causa da administração, that we abandon the ministry of prayer é que a gente abandone o ministério da oração. and we begin to focus on other things. E nós começamos a focar. It is not bad, those other things. Those other things are not bad. Essas outras coisas não são ruins, But your main function mas a sua maior is principal the função ministry of prayer and the word. é o ministério da oração e da The palavra. ministry of prayer and the word. O ministério da oração e da You palavra. should have quiet time. You should have quiet time. Você deve ter um You should have quality time de qualidade to read the word, para ler a palavra, to seek Him para buscar Ele, through prayer. para orar para Ele. Your altar E todo o seu should tempo always have fire. deve ser sempre com fogo. Why? Por quê? Without fire on the altar,
nós jogamos fogo no Your altar. ministry will stop somewhere. Ou então o nosso ministério vai parar em algum lugar. The apostle said, O apóstolo disse: we will dedicate ourselves to prayer. nós vamos dedicar nosso tempo à oração. Say after me, prayer. Oração, diga oração. Say after me, prayer. Say after me, oração. Takiparosanda. He said we shall dedicate ourselves to prayer Quando nós temos acesso à and to the oração ministry of the word. e o ministério da palavra. Kaleza makuba sunde peri hasai. Kalasike nehose. Kalade kosabahai. Tanenda kasope. Kalakosi temei. Kalosaha. I see the anointing of prayer A oração coming on the church. venha para a igreja. I see the unction of prayer Eu vejo a unção da oração coming on the church. vindo na igreja. I see the unction of prayer Eu vejo a unção da coming oração on the church. vindo na igreja. The kapa orasute. God will raise up Quando nós nos levantamos intercessors, em intercessão, prayerful men, oração por homens, prayerful women oração por mulheres, in these last days, e nesses últimos because dias, the altar porque should have fire, todo o tempo devemos ter fire, fogo, fire, fogo, fire, fire. Let us look at Jesus Vamos olhar para Jesus. and the altar of prayer in the ministry of Jesus. No altar da oração no ministério de Jesus. Jesus never played with the altar of prayer. Jesus sempre teve o altar da oração. He took the altar of prayer in his life very serious. Ele tinha o altar da oração na sua vida constantemente. One day, dia, the disciples came to him os discípulos vieram até ele and they told him, e disseram a ele: we don't know how to pray. nós não sabemos como We have orar. been seeing you praying. Então nós queremos que o Senhor ore. Teach us how to pray. Nos ensine como orar. Like John taught his disciples. Então João disse aos discípulos. And Jesus explained to them two major things. E Jesus ensinou a ele duas principais coisas. Number one, Número Jesus explained to them, Jesus explicou a eles: prayer is a means of transportation. a oração é um meio de transporte. It transports Ela transporta the kingdom o reino of heaven do céu to the earth. para a terra. He taught them Ele ensinou eles for the kingdom to be transported que para o reino ser transportado from heaven do céu to the earth, para a terra, the means of transportation o meio de transporte is prayer. é a oração. Is prayer. É a oração. Is prayer. É a oração. Kanise bahanda, kaluse pore hesa. The kingdom O reino is the domain where the king reigns. é onde o rei governa. Is the atmosphere where the king reigns. É a atmosfera onde o rei Is governa. the reality of that place. É a realidade daquele lugar. And he said for us to bring the atmosphere of heaven to the earth, Quando ele fala para trazermos a atmosfera do céu the para a means terra, of transportation. o meio de transporte, The same way we came from Sao Paulo da mesma forma que eu vim de São to Paulo come here para vir aqui, at Goiás, isso, Goiás, we took transportation. nós pegamos meios de We took transporte, minibus. nós pegamos We mini took cars. ônibus, nós pegamos So carros. car Então o carro and minibus e o mini is like ônibus prayer. é como a oração. If the car was not there, Se o carro não we will not reach estivesse here. lá, nós não estaremos Even aqui. if we desire to come here. É por isso que eu vim aqui. So kapere mesopa, God want to bring his kingdom on earth. Deus quer trazer o reino dele para a terra, But it is your prayer mas é a sua that will oração transport it. que vai transportar. That's why É por isso, prayer ore, should be on your altar. deve estar no seu altar. You should rebuild the altar of prayer. Você deve reconstruir um altar de Number two, Número 2. he taught them E disse a eles: that there is a will, the will of God, the will of a God vontade de Deus, that is already done in heaven assim como ela é no céu, for your church, para a sua igreja, for your country, para o seu país, for your ministry, para o seu ministério, for your family, para a sua for your família, finances. para as suas finanças. But on earth, Mas na terra it is not yet done. ainda não é feita, não foi feita. Your church in heaven
A sua igreja no céu is a big ministry. é um grande ministério. Your family A sua família is blessed. é abençoada. It is already done. Está tudo feito. You are bigger than what you are here on earth. Você é maior do que os... But the challenge Mas o desafio is how to bring that will there here. é como trazer o reino de lá para cá. When God speaks to you, Quando Deus fala com você, He will tell you about your future. Ele will tell you about your future. Ele diz para você sobre o seu futuro. And yet, in the present, you have not begun anything. In the present, E a presença, you have not begun to do anything. você não começou a fazer nada. How to bring that future? Como trazer esse futuro? That is the will of God, É a vontade de Deus. done in heaven, Deus no céu, to be done in your present. que seja feito aqui, Prayer. no seu presente. Olha, God wants everybody to know Him. God wants everybody to know Him. Deus quer que todo mundo o conheça. He wants men and women to be saved. Ele quer que os homens e as mulheres That sejam is His salvos. will. That is His will. Essa é a vontade dele. But Mas, for He to come to pass on earth, para ele vir a essa terra, you você and me, e eu, we have to pray. nós temos que orar. Matthew chapter 6, Marcos capítulo verse 6, 9 and 10. do verso 9 He ao says, 10. pray like this. Ele diz, olha assim. Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Pray like this. Marcos capítulo 6, verso 9 a 10, olha Your assim. kingdom come. Que o teu reino venha. Your kingdom come. Que o teu reino venha. Put verse 10. Verso 10. Verse 10. He said what? E dizia-lhes, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Is that correct? Tá certo? Amen. Mateus 6, Kalusa beha. Your kingdom come que o teu reino venha. and your will be done E a sua vontade seja feita. on earth as it is in heaven. No céu como ela é feita na terra. Somebody say hallelujah. Quem diz aleluia? Oh, you are quiet. Somebody say hallelujah. Você está muito quieto. Somebody say Alguém hallelujah. pode dizer aleluia? Jesus said, this is how you should pray. Jesus diz, é assim que vocês têm que Your orar. kingdom come, Que o teu reino venha. your will be done E a sua vontade seja on feita. earth as it is in heaven. No céu como ela é na terra. Thank you. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Thank you. So it is prayer É a oração that will transport the kingdom and the will. que transporta o reino e a vontade de Deus. Now, Agora, why Jesus has to insist on prayer? por que Jesus insistiu na oração? Because Porque prayer always comes before great move of evangelism. a oração sempre vem antes de grandes movimentos de evangelismos. Prayer always precedes. A oração precede. Decrease small. Pouquinho. Amen. Amém. Prayer A oração precedes great move of evangelism. grandes movimentos de evangelismo. There is no evangelism, Não tem nenhum evangelismo, no great move of evangelism nenhum grande mover de evangelismo without prayer. sem oração. Luke chapter 10, Lucas capítulo 10, verse 2. verso 2. Jesus said Jesus disse in Luke chapter 10, verse 2, em Lucas capítulo the 10, verso 2, harvest is plentiful. The harvest. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envia obreiros para a sua colheita. There is no great move of evangelism Não tem grande movimento de evangelismo without prayer. sem oração. Jesus said, Jesus the disse, harvest is plentiful, a colheita é grande, but the workers are few. mas os ceifeiros são poucos. Now, if you want to have the harvest of workers, Se você quer ter uma colheita grande, you have to pray. você tem que orar. You have to pray. Você tem que orar. You have to pray. Você tem que orar. And when you pray, E quando você ora, listen to me. When you pray, quando você ora, God Deus, will send Ele reenvia the laborers. os trabalhadores. It is not you that send the laborers. Não é você que envia os trabalhadores. You do the prayer Você faz a oração and God do the sending. e Deus faz o envio. So when the altar of prayer
Então, quando o altar da oração is restored é restaurado in the church, na igreja, when fire of prayer quando o fogo da oração is blazing on the altar, está descendo no altar, God Deus, will begin to send Ele começa a enviar men, homens, women, mulheres, young men pessoas to our jovens churches. para a igreja. They will come Depois eles not vêm, by your effort, não pelo seu esforço, but because you prayed mas porque você and He sent. e Ele mandou. You prayed Ore and He sent. e Ele enviou. I stand here and declare Eu começo a declarar the time for great harvest o tempo de grande colheita in Brazil no Brasil has come. tem chegado. Has come. Chegou. Has come. Chegou. The time O tempo for great harvest para grande for colheita laborers para nós has come. chegou. But the church Pela igreja, must pray. mas a igreja The deve church a igreja must restore deve restaurar the o altar altar of prayer. da oração. Apostle, Apóstolo, with all humility, when you were speaking yesterday, quando o Senhor estava falando, God began to minister to me. I began to cry. quando o Senhor ministrou, eu comecei a chorar. The danger O perigo that the church can face que a igreja pode encarar is so big. é tão grande. Turkey in Europe, Turkey, the country, Turkey. Assim, o país na Europa Okay. It was a Christian church. tinha uma igreja It was a cristã. Christian country. Foi um país cristão. All the churches, Ephesus and all, they were in Turkey. Todas as igrejas, Efésios e outras estavam nessa But cidade. how Turkey has turned into a Muslim country today? Mas como ela se tornou um país muçulmano hoje? Colosse, two things that Turkey abandoned: Duas coisas que ela abandonou: prayer a oração and evangelism. e o evangelismo. They were so satisfied with big buildings, Eles estavam tão satisfeitos com grandes construções, with the titles, com os títulos. and they did not know when they were celebrating big buildings, Eles estavam celebrando grandes construções. Satan was penetrating. Satan, the devil O was diabo penetrating. entrou no meio deles. That is what happened in Jerusalem. É o que está acontecendo em Jerusalém. Apostle, God told me. Apóstolo, God told me. Deus disse a ele: When the church refuses quando a igreja recusa to kindle the fire of prayer de cultivar o fogo da oração and to enter into the move of evangelism with e God, entrar no mover do evangelismo, God will raise persecution. God will raise persecution. He will bring persecution. God will bring persecution, tribulation. Persecution, yeah, persecution. Challenges time, difficulties, persecution. assim, Deus traz o tempo de aflição, Because the church refuses porque a igreja recusa to go out. ir para fora He will raise up Saul. e levantar. He will raise up Paul. Saul. E levantaram Saul. Saulo, Yeah. Saul of Tarsus, the persecutor, to persecute the church. Paulo, que perseguiu os cristãos. So anytime Toda vez the church fails to accomplish its task, que a igreja cumpre a sua tarefa, persecution will come. a perseguição vem. Jesus told them Jesus disse a eles: to go to Jerusalem, vai para Jerusalém, Judea, Judeia, Samaria, Samaria and to the utmost part of the world. e todos os cantos da terra. But they decided to stay in Jerusalem Mas eles ficaram em Jerusalém because everything was comfortable. porque tudo estava confortável. And God, E Deus, the desire for him o desejo para ele was everybody should know him. é que todo mundo conhecesse ele. And because the church did not want to comply with God, E porque eles não cumpriram a vontade de persecution came. Deus, a perseguição veio. And they had to scatter E eles tiveram que se to dispersar. Samaria. To Samaria, That is what Samaria, Apostle Clinton spoke yesterday. To Samaria Ele falou ontem, and to the para utmost Samaria, part of the world. e para os cantos da terra. Inside persecution. Na with perseguição, persecution. trouxe perseguição. Brazil, O Brasil, do the work of the ministry. Do the work of the ministry faça o seu trabalho do ministério without any persecution. sem perseguição. Don't allow persecution to come Não permita que a perseguição for you to begin to evangelize. para você começar a evangelizar.
extremists Todos os extremistas. is because the church É porque a igreja is no more praying. não está orando mais. It's because the church É porque a is igreja no more evangelizing. não está evangelizando. That's why they are coming. É porque o inimigo... It is a warning to us. E tem uma coisa para nós. It is an alert to us. It is a warning. É uma It is pronta a para message. nós. É uma mensagem. Get up, Sendo levantado. get up, Se levante. and occupy. E se ocupe, se equipe. Somebody say amen. Alguém pode dizer amém? Somebody say hallelujah. Alguém pode dizer amém? Somebody say hallelujah. Alguém pode dizer aleluia? Within this few minutes, Nesses poucos minutos, Jesus Jesus, was a man of prayer. ele foi um homem de oração. He practiced prayer Ele praticou a oração. for his ministry. Because for 29 years, Porque por 29 anos, his heaven was closed. o céu estava fechado. The Father never spoke. Deus não falava. The Spirit never came O Espírito não vinha until he prayed. até que ele orou. And when he prayed, E quando ele orou, heaven opened. o céu se abriu. The Father spoke Deus falou. and the Spirit came. E o Espírito And desceu. from that time, E a partir daquele momento, his life a vida dele was no more the same. não foi a mesma. People began to come to him As pessoas começaram a vir até from ele. everywhere. De todos os lugares. What was the secret? O Prayer. segredo é oração. Prayer. Ore. Number 2, Número 2. Jesus fasted. Jesus, Fasted. He didn't eat for 40 days and 40 nights. ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. And when he finished to fast, E quando ele terminou de jejuar, many things began to happen. muitas coisas começaram a acontecer. Number 1, Número 1. he began to be led by the Spirit. Ele começou a ser conduzido pelo Espírito. Your ministry needs divine direction. O ministério dele se desenvolveu. And divine direction comes as you pray. As you pray, Quando você ora, divine direction will come. a direção vem. The Bible says, as he prayed, A Bíblia diz: se heaven orares, opened, o céu irá the se abrir. Spirit came, O Espírito irá and he was full of the Spirit, E ele foi cheio do Espírito. and he was led. E ele foi guiado. There are ministries that are led by our intelligence. Tem ministérios que são guiados pela nossa inteligência. No, Não, no, não. you should not misplace the priorities of God. Você não deve trocar as prioridades de Deus. Prayer Oração and the word, e a palavra. and the Spirit of God will O come Espírito de and Deus will vai, lead your ministry. vai guiar o seu ministério. Akaporehesa. And you will have impact E você vai ter um impacto where others are suffering. daqueles que estão sofrendo. He was full of power, Ele estava cheio de poder. and his fame went about everywhere. Ele estava rodeado de gente de todos os lugares. People from all regions Pessoas de todas as origens. around Israel, De todo Israel. Syria, Síria. Greece Grécia. came Vieram to listen to him. para ouvir a ele. What was the secret? Qual foi o segredo? Prayer. Oração. It is not easy Não é fácil for a man para um homem to sit down sentar. and listen to another man. It is not easy for a man Não é fácil para um to homem sit down sentar and listen to another man. e ouvir outro homem. It takes the power of God É necessário o poder de Deus for people to sit down and listen to you. para as pessoas sentarem e ouvirem. For people to leave their cities and come to your church. Para as pessoas deixarem as suas cidades. I pray in the name of Jesus. Eu oro para quem não From tem Jesus. today, A partir de hoje, the celebrity, the fame a fama of the Holy Spirit do Espírito will Santo be on your ministry, vai ser gerado no seu and ministério. people will come E as from pessoas everywhere. vão vir de todos os lugares. Luke chapter 4, Lucas capítulo 4, verse 14. verso 14. Luke chapter 4, yes, Lord. Lucas capítulo 4. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. But before you have verse 14, Mas antes de você ter o everything started at chapter 3. vamos olhar o capítulo 30. Put chapter 3, verse 21 to 22. Coloque o capítulo 30 do verso. Luke chapter 3. Luke chapter 3, Capítulo 3, verse 21. verso 21. Verse 21. Verso 21.
to 22. Até o 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Verse 22. Verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: That is Tu the- és o meu filho amado, em ti me comprazo. That was the secret. Esse foi o segredo. Now chapter 4. No capítulo 4, Verse 1. verso 1. Chapter 4 verse 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, Yes. voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. The altar of prayer, O altar da oração, when it is placed in its place, quando ele tem um lugar que ele deve ser tomado, it will bring God's confirmation vai trazer Deus uma missão over your ministry. no seu ministério. God's direction. God's direction Deus vai fazer essa missão over your ministry. no seu ministério. There are places you cannot talk. Tem lugares que você não pode falar. Your prayer A sua oração will push God traz Deus to talk for you. para falar para você. This is my son. Esse é o meu filho. This is my son, Esse é o meu filho. in whom I am well pleased. Em quem eu me comprazo. Is the Father talking? É Deus que diz isso aí. Because the Son prayed. Porque o filho orou. When you pray Quando você ora, to God, olhe para si. Quando você God will speak to men Deus vai falar for you. para você, por você. Are you getting it? Você está entendendo? When I pray to God, Quando eu oro para Deus, God will speak for me Deus vai falar to comigo men. para pessoas. Epalo sabahaya, kalose demehende, karatuya bahai, kabahoseme, kalasepeto osa. These are the results of the prayer life of Jesus. Esse é o resultado da oração na vida de Jesus. Another result in his prayer life. E quando a gente olha o resultado da sua vida, In Mark chapter 1, em Marcos capítulo 1, verse 24 to 26, nos versos 24 a 26, demons os demônios that were controlling territories, queriam controlar os territórios. they were tormented Eles foram dominados. because of his prayer life. Eles foram controlados por causa do espírito de oração. They were begging Jesus. Eles estavam fazendo Jesus. Mark chapter 1, Mark chapter 1, Capítulo 1 de Marcos, Mark chapter 1, verse 24 verso 24 to 26. ao 26. What? Mark chapter 1, 1. Marcos capítulo 1. Uh-huh, Princípio do Evangelho. uh-huh. Dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Até o 25. 26. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Daqui se me otase. Demons were tormented Os demônios foram mantidos by his presence. pela sua presença. Why? Por quê? Because of the altar of prayer Porque do altar da oração, of 40 days por 40 dias and 40 nights e 40 noites, that he built, and demons could not hold it. e os demônios não aguentaram. Demons control territories. Os demônios controlavam o território. The purpose of the demons is for people not to hear the gospel. As pessoas que tinham os demônios eram pessoas que não ouviam o evangelho, It's for them not to be saved. não eram para ser salvos. If you just go and preach, Se você só vai e prega, it may not have impact. talvez não tenha impacto. The pillar of prayer, of evangelism, o pilar da oração do is evangelismo prayer. é oração. It's like the 2 feet. É como dois pés. They are twins. Tem dois. I read, I preach, Eu oro, I pray. eu I preach, prego e oro. I pray. I preach, Eu oro, I pray. They are the 2 pillars. são dois pilares. You can't separate them. Você não pode separar eles. You need to pour a sabahande, keleosia bahata, kalaboso tebehede. As I'm closing, Eu estou quase terminando. a pastor Um pastor was having a church, estava na igreja and his church was not growing. e a igreja não estava crescendo. He did everything. He preached,
Ele pregava, He did everything he knew, ele fazia todas as coisas, but nothing was working. mas nada estava funcionando. And one day, E um dia, God told him, Deus disse a ele: go into prayer vá para a oração for 3 days. por 3 dias. And he went into prayer. E quando você ora, He began to pray quando você começa a inside orar the church. dentro da igreja, He did not go out. He was praying. as pessoas da igreja The first não day, saem. Ele orou no the primeiro second dia, day. no segundo dia. I don't know if he was eating, he was drinking water, I don't know. Eu não sei se ele estava comendo, But he was praying bebendo inside the água, church. mas ele estava orando dentro da igreja. The third day, No terceiro dia, God spoke to him. Deus disse a ele: Open your eyes abra os seus olhos and look on the zinc. e olhe para cima. And when he looked, E quando ele olhou, he saw a cloud, ele viu uma nuvem very dark, muito escura on his church. na igreja. And God told him, E Deus disse a ele: it is this cloud, essa nuvem, it is this cloud, dark, that dark cloud essa escuridão na nuvem, is what stop people from coming to church. é o que trava as pessoas de virem para a igreja. Take authority. Take authority. Tem Cast it autoridade. out. Pray against it. Ore, And when he prayed, porque quando você ora, the dark cloud moved. a nuvem escura sai do lugar. The next Sunday, E no próximo domingo, the church was packed. a igreja estava cheia. People came plenty. Aí as pessoas vieram em grande quantidade. Now people began to tell him, As pessoas começaram a dizer a ele: anytime we wanted to come to the church, toda vez que eu venho para a igreja, when we come to the door, quando nós entramos na porta, we will see people dressed in white quando nós vemos as pessoas vestidas de and branco jumping e pulando like the celestial. Like the celestial. de forma celestial, So we could not enter. That's why we were returning. nós estranhávamos, por isso que nós voltávamos. That cloud Aquela nuvem caused the church to be misinterpreted. fez a igreja ser mal interpretada, But prayer mas a oração presented the church correctly to the people. apresentou a igreja de forma correta para as pessoas. You can preach well, Você pode orar, but if you don't rebuild the altar of prayer, mas se você não reconstruir o altar, there are certain things that you will miss. vai ter muitas coisas que você vai perder. From tonight, A partir may the de hoje, spirit of prayer come on all of o us. Espírito da oração veio sobre In the todos name of nós. Jesus. Em nome de Jesus. The last scripture, O último tópico, and we are going to pray. e nós vamos orar. In Acts chapter 4, Em Atos capítulo 4, verse 31 do verso 31 and 33. ao 33. This is the last scripture. Esse é o último tópico. Acts chapter 4, Atos capítulo 4, verse 31 and verso 33. 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, Verse 33. e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era como 33. 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Somebody say amen. Alguém pode dizer amém? When they finished to pray, Quando eles terminaram de orar, the Holy Spirit came on them, o Espírito Santo veio sobre eles, and they were all full of power. e todos eles foram cheios de poder. And they went out E depois eles foram para fora to para evangelize evangelizar with power com poder and great grace. e grande graça. Skalese merohosa, tanise parahonde. You are here Você está aqui because por causa there is a mandate that you have to fulfill. tem uma missão que você tem que cumprir. You have to go out. Você tem que sair You para have fora. stayed longer in your church. Você não pode ficar só na igreja. You have stayed longer in your church. Você está ficando muito. You have been enjoying the comfort of your church for longer time. Você está aproveitando o conforto da sua igreja por muito tempo. There are souls dying outside. Mas tem pessoas, almas morrendo lá fora. There are people that need the gospel outside. Tem pessoas que estão precisando de nós lá fora. God is telling me to tell you, Deus está me dizendo para dizer para você: pray ore and evangelize. e evangelize. Pray Ore and go out. e vá para fora. Rebuild the altar of prayer. Construa de novo o altar da oração. Cry unto him, Clame a Ele and he will send laborers. e Ele vai mandar vocês. Many of us, we are saying we don't have workers in the church.
Many will say we don't have laborers in the church. Yes, Lord. Talvez a gente pense, nós não temos trabalhadores na But igreja. how can laborers come Mas como que os trabalhadores podem if the vir? altar of prayer is not restored? Se o altar da oração não está reconstruído. The last testimony. O último testemunho. When I went to a country called Liberia, Quando eu fui para um país chamado Liberia, they speak English over there. eles falavam inglês lá. So for me it was easy, since they speak English, I can do the ministry there. Então para mim foi fácil porque eles falavam inglês lá. And when I reached over there, E quando eu estava lá, God told me, Deus me disse: go back to Guinea. saia daqui. Go to Guinea. Go to Guinea Conakry. Vá para outro lugar. That is where I called you. Foi para esse lugar que eu te chamei. That is where you should start your work. É onde você vai ter um trabalho com substância. When you don't pray, Quando você não ora, you will choose for yourself. You will choose for yourself. You will choose for you will select for yourself. você se distancia de você mesmo. When you don't pray, Quando você não ora, you will choose where to go. você erra onde You will você choose vai. what to eat. Você erra You will choose where to wear. você. But when you pray, Mas quando você God ora, will begin to lead you. Deus começa a redirecionar você. Apostle said O apóstolo disse it was in Europe que ele estava na Europa that God spoke to him e Deus disse para ele: about CMM, eu sou o que sou, because he received what God said. porque ele recebeu de Deus. Today we are gathered here. We are gathered here. We are united here. Nós estamos unidos aqui. When you hear God, Quando você está unido, you will not make mistake. você não faz erro. But when you don't hear God, Mas quando você não ouve Deus, you are not in a place of prayer, you will make a lot of mistakes. quando você não ora, você comete muitos erros. So I told God, Então eu disse a Deus: I am going. I took my wife eu peguei minha esposa and we traveled to Guinea. e nós viajamos. Guinea is a Muslim dominated country. Esse lugar é um lugar dominado por muçulmanos. In those days, Naqueles dias, the percentage of Christians was 0.1. a porcentagem de cristãos era de 0,1%. All the rest Muslims. Todo o resto era muçulmano. And God said, go there. E Deus disse: vá até lá. I took my wife. Eu peguei minha esposa. We went. Nós fomos. We were sleeping on the floor. Nós estávamos dormindo no chão. To cut the story short, God told me, Deus me disse: pray for 3 months. ore por 3 meses. Fast. Primeiro, And you break the fast every evening. You break the fast. You stop the fast every evening for 3 months. você vai parar de comer todas as noites. And we fasted for 3 months. E nós jejuamos por 3 At the end of the 3rd month, Mas no final do 3º mês, something happened. alguma coisa aconteceu. Somebody from nowhere Alguma pessoa de um lugar desconhecido called us on phone. ligou no nosso telefone. And he said, E ele disse: I am touched. eu estou tocado. I want to send you the money. Eu quero mandar para vocês o dinheiro. Who told him Quem disse a ele that we needed money to start the ministry? que a gente precisava do dinheiro para We didn't call him. Nós nem ligamos para ele, That is how the person sent the money. mas ele sentiu que nós From precisávamos France. do dinheiro da França. And we're able to get a place for church. E nós fomos capazes de arrecadar os Number 2, para a igreja. Número 2, we continue to pray. nós continuamos a orar. And God showed unto me, E Deus me apareceu. Guinea is rocky, many stones. Guinea is rocky, many stones. Tinha muitas pedras. And God said, E Deus disse: the country is very difficult. o país está muito difícil. If you want to have breakthrough, Se você quer ter um romper, you have to pray. você tem que orar. And prayer E a oração brought us today, trouxe nós ali, as Apostle said, como o apóstolo disse, with pastors nós and pastores some churches. e algumas igrejas. The percentage of Christianity today O cristianismo hoje em dia has gone to 15 to 20%. vem aumentando para 15 a 20%. We are training pastors. Os pastores, Rise up on your feet. pode se colocar sobre os pés. Rise up on your feet. I want you to pray Eu quero que você ore for your church, para a sua igreja, for your ministry, para o seu ministério and for Brazil. e pelo Brasil. That the altar of prayer E o altar da oração should be restored.
deve ser restaurado. Everywhere. Todos os I lugares. want you to cry with all your heart Eu quero que você clame com todo o seu coração. that the altar of prayer in Brazil be restored. Que o altar da oração no Brasil seja restaurado. That God should send fire. Que Deus envie fogo. That men and women Que homens e mulheres, can stand in the gap for laborers to come. que pessoas venham, Lift up your hands. trabalhadores venham. If you know how to pray in tongues, Se você não sabe orar, if you know how to speak in tongues, se você não sabe, I want you to pray with all your heart. eu quero que você ore com That todo o kind seu of coração. solid, that heaven open over Brazil. Ore pelo Brasil. That let there be laborers. Que Deus envie trabalhadores. That God send laborers Que Deus envie trabalhadores in our churches. nas nossas igrejas. And God rekindle the fire of prayer E o altar, e o fogo do altar in the lives of the pastors. nos nossos pastores. And the spirit of evangelism Que o espírito do evangelismo should come back to the church. volte para a igreja. Lift up your hands. Levante suas mãos. Everywhere you are, Em qualquer lugar que você begin to pray. comece a orar. 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 That keparosa, begin to pray. That the altar of prayer O altar da oração be restored. seja The restaurado. altar of O prayer altar da oração be restored. seja The restaurado. altar of O prayer altar da oração be restored seja restaurado. in the church Na igreja of Brazil. do Brasil. Can you lift up your voice? Você